Boa noite a todos. Deixa eu arrumar aqui. Na hora que você entrar, você diria pra mim medir o horário, marcar o horário aí. Eu já entrei. Foi, né? Eu acho que ele já deve estar na pressa. Ele está dando tolerância? Deixa eu ver se eu chamo Marco aqui. Tô conseguindo. Consegui. Maria Eliene, boa noite. Seja bem-vinda, minha irmã. Boa noite, mamá. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Boa noite a todos. Maria Elane. Já tem Maria Elane. Maria Elane Cristina. Pessoal, eu estou entrando só para fazer uma abertura do projeto Manuel Filomeno de Miranda. É um estudo que a gente estava. A gente estava com esse estudo, pessoal, lá no Nova Luz, antes da pandemia, e, infelizmente, não foi possível continuar por conta da pandemia, não é isso? E a gente vai dar continuidade ao estudo pelo livro Qualidade na Prática Mediúnica. Você pode botar a foto aí, Fernanda, para o pessoal ver? Posso, Marco? Pronto, Qualidade na Prática Mediúnica. É excelente, viu, pessoal, esse livro aí. Excelente mesmo, principalmente para as pessoas que são médios, têm mediunidade, e quer saber como educar a mediunidade, ou quer ser um trabalhador na seara mediúnica, então precisa estudar o projeto Manuel Filomeno de Miranda. Esse projeto é excelente para a gente, não só para quem é médio de mesa mediúnica, mas para qualquer outra pessoa que tem mediunidade. Então, eu vou fazer o seguinte, eu estou fazendo essa abertura e vou deixar a reunião com Fernanda e eu vou acompanhar ela, assim como vocês, só participando sem ser ao vivo. Irmãos, você aproveita e já faz a prece de abertura, né? Exatamente. Antes de fazer a prece, eu vou dar um aviso aqui que amanhã, o palestrante de amanhã é o Dr. Beto, que ele vai falar sobre a importância, deixa eu ver aqui, sobre a importância dos sentimentos e do pensamento na saúde do ser. Então, na segunda-feira, o estudo vai ser com a nossa irmã lá de Bom Sucesso, Luciene. Então, desde já, fiquem todos com Deus, com Maria Santíssima, com os anjos amigos, e vamos fazer a prece para em seguida passar para a nossa irmã Fernanda. Deus, Pai de infinita bondade, neste momento, Senhor, em que vamos começar mais uma noite de estudo, nós te rogamos a tua bênção de paz, de harmonia para os nossos corações, de saúde física e emocional. Obrigado, Senhor Deus, por mais um dia de existência na Terra, por esta noite. Obrigado, Senhor, pelo pão de cada dia, o pão espiritual que alimenta a nossa alma, sedenta do conhecimento, conhecimento que liberta, que nos sacia a fome espiritual. Obrigado também, Senhor, pelo pão de cada dia que alimenta o nosso corpo para a manutenção do nosso corpo físico.
Obrigado, Maria Santíssima, Senhora de infinita bondade, pelo carinho e pelo amor que a senhora tem por toda a humanidade. Obrigado, queridos irmãos de luz, que nos acompanha, que nos inspira, que na noite de hoje, bem-amados irmãos, vocês possam abençoar todos os irmãos que estão neste momento sofrendo as horríveis dores da Covid-19 e que muitos deles voltaram para a vida espiritual de forma brusca, sem ter oportunidade de se despedir com a família aqui na Terra. É por eles que nós te rogamos, Jesus, a tua misericórdia. E por nós ainda aqui na Terra, te pedimos a proteção para toda a humanidade, hoje, agora e sempre, graças a Deus. Graças a Deus. Minha irmã, fica à vontade, que eu vou saindo, vou participar só de ouvir. Obrigada, irmão. Aproveitando, dar boa noite para os irmãos Ademazinho, Sus Fernandes, seja bem-vinda. Maria Eliane, Cristina, boa noite, irmã. Pronto, aí, irmão Marcos já falou, já deu a introdução. Márcia Souza, boa noite, irmã. Os espíritos, a primeira parte é os espíritos respondem. Vamos começar falando do afloramento da mediunidade. Ele faz compreensão, né? Ele faz compreensão e conforme eu vou fazendo as perguntas, se algum irmão quiser responder, pode ficar à vontade, pode responder aí nas mensagenzinhas que eu estou lendo e repasso sua resposta, tá bom? Para ficar mais bacana a introdução de vocês. Vou começar com a primeira pergunta. Qual a procedência, a origem da mediunidade? A procedência original. Se alguém souber, se algum irmão souber responder, Márcia, pode responder, Ademazinho, Marcos, vocês podem responder, fica à vontade. Sus Fernandes. Pronto. Continuar, né? Você quer falar alguma coisa? Não, quer responder alguma... Quem sou eu para responder diante do que está mais explicado aí com facilidade, né? Boa noite a todos, Márcia colocou. Boa noite, irmã Márcia. Boa noite, irmã. Estou com saudade, viu, irmã Márcia? Esperamos nos rever fisicamente, todos nós, né? Pronto, aí qual a procedência, a origem da mediunidade? Vou continuar a leitura. No complexo mecanismo da consciência humana, a paranormalidade desabrocha, alargando horizontes da percepção em torno das realidades profundas do ser e da vida. A mediunidade que vige latente no organismo humano aprimora-se com o tributo da consciência de responsabilidade e mediante atenção que o exercício da sua função bem direcionada lhe conceda. Quer falar alguma coisa? Está entendendo? Se você já quiser colocar um ponto, explicar alguma coisa, para já ir entrando no entendimento. Você já teve algum entendimento? Não tem problema. A faculdade da consciência superior, o espírito imortal, reveste-se dos órgãos físicos que ele exterioriza os fenômenos no mundo das manifestações concretas. Que fenômenos são esses? Lá na frente vai explicar. Uma pergunta vai respondendo a outra. Agora a questão de número 2, a segunda pergunta. O afloramento da mediunidade tem época para acontecer? Se alguém souber responder, pode ficar à vontade.
Entende, Valdo? O afloramento da mediunidade tem época para acontecer? Eu só queria entrar no entendimento da. Não houve a primeira pergunta, não houve a primeira pergunta, né? E nessa segunda ele faz que pergunta? Como que é? Qual a segunda pergunta? Mas colocou a minha unidade, Fernanda, ela é inerente à criatura, ela desabrocha a cada instante, a cada momento em que a pessoa se reforma. Ela é neutra, mas depende das pessoas que ela tem. Verdade, Renato. Você tem alguma coisa? Não. Foi ele colocou a mediunidade. Marcos colocou aqui. Não, eu acredito que não tem, né? Marcos já expôs aí que realmente não tem hora nem dia marcado para acontecer, não. É a minha resposta. Mas aqui tem a resposta do Consolador. Não é Consolador, não. É do Filomeno, né? É. Muito bom de explicação dele, Filomeno. Luciene Dobre, boa noite, irmã, seja bem-vinda. Aqui o afloramento da mediunidade tem época para acontecer. Aí aqui é a resposta. Espontânea, surge em qualquer idade, posição social, denominação religiosa ou sectismo no qual se encontra o indivíduo. Pois é, aquilo que eu estava falando. Eu falei agora, que a mediunidade ela não tem, assim, hora marcada, nem classe social, nem nada para acontecer. Ela é espontânea. E muita gente não sabe nem quem é médium. Pessoas que não frequentam religião nenhuma, e não acreditam em nada, ou às vezes por fato de não estudar, não ter oportunidade, talvez muitas pessoas não tenham oportunidade, tem pessoas que não conhecem e não frequentam religião nenhuma, às vezes é médium e não sabe, porque todos somos médiums, né? Aí acontece e não sabe lidar com os acontecimentos. Sergiana Azevedo, boa noite, irmã, seja bem-vinda. Você quer citar algum exemplo? Aí, normalmente... Eu tenho exemplo para citar. Você tem algum exemplo? Deixa eu continuar aqui, aí você dá exemplo. Não, até porque vai ser dentro do mesmo contexto. Vai ser dentro do mesmo contexto. Normalmente chama atenção pelos fenômenos insólitos de que se faz portadora, produzindo efeitos físicos e intelectuais, bem como manifestações na área visual, auditiva, apresentando-se como gama variedade com formas de diversas expressões intelectuais, materiais e subjetivas, que se exterioriza no dia a dia de todos os seres humanos. Até porque a mulher da mediunidade não tem cor, não tem raça, não tem nada, nem que impeça dela florar. Marco colocou. Tem remédio que abafa a mediunidade? Eu acredito que não, Ademarzinho, porque não tem como você... Porque a gente nós somos médios por causa... E tem os espíritos. Eu acredito que você não pode tomar remédio para calar os espíritos, né? Não tem como calar eles, porque eles querem se manifestar, né? Chega um tempo que você tem que desenvolver, tem que estudar para lidar com aquilo. Eu acho que o melhor remédio para a mediunidade é o estudo. Você estudar, entrar para estudar, começar a estudar a mediunidade, mesmo que você não seja espírita, mas que você começar a comprar livros, começar a estudar em diversas fontes, pela internet, que aí tá a internet, tem palestra de vários palestrantes, quando você descobre que é médio, de repente você descobre, e você tem interesse por aquilo, aí você procure o livro de palestra de Divaldo, de Chico Xavier, para você entender. Eu acho que o melhor remédio, irmã Márcia, se puder me ajudar, irmã Márcia, fica à vontade. Eu acho que é o estudo. Você tem que estudar para desenvolver o conhecimento, não é nem tanto o estudo. É o conhecimento e saber lidar com aquilo. Porque, olha, aqui, ó, visual. Tem a mediunidade visual, que aqui fala que ela se manifesta nas áreas visual, auditiva. E a irmã Marcos Antônio, boa noite, seja bem-vinda. Auditiva, apresentando-se em uma variedade com formas de diversas expressões. Pessoas que têm auditiva, aquelas que você escuta chamando, e você escuta vozes
que você se torna perturbado, fica com... eu acho que visual, o irmão Marco pode me ajudar aí, aquelas alucinações que você começa a ver, você leva para o lado da doença, eu tô vendo alucinações, essas coisas, auditiva, intelectuais, eu acredito que são aquelas pessoas que ela nasce com, ela não nasce, ela tem o dom, né, da palavra, ela tem o dom da palavra, absorve com mais facilidade, tem mais facilidade para se expressar, para dar uma palestra. Eu vou dar um exemplo aqui que eu acho que ele é sim, Divaldo. É um palestrante. Ele tem, porque até eu citei aqui o mês passado, sexta-feira passada, que quando ele começou, ele não tinha tanta facilidade de se expressar, era tímido, e ele disse que estava para dar uma palestra, e ele disse, meu Deus, como é que eu vou dar uma palestra que não vai sair uma palavra da minha boca? Ele disse que chegou um espírito baixinho, olhou para ele e disse, comece, você tem que começar. Aí Divaldo disse, mas como é que eu vou começar quando não sei nem por onde? Ele disse, se você pensa que era você, e a coisa era eu estou aqui para lhe ajudar, pode começar. Então, quando eu cito esse exemplo dele, então essas pessoas que têm facilidade de absorver mais os assuntos, as coisas, os conteúdos, na área que explicar mais, tem facilidade da palestra, na área que exerce, mas na área que exerce, onde chega tudo favorece para ele, por causa, na área política, na área política, em todas as áreas. Eu acho que entra aqui eu tenho certeza, entra aqui essas expressões intelectuais, essas faculdades. Marco colocou, justamente aquelas pessoas que não estudam, que não educam, medo de humanidade, por isso que os espíritos fazem deles joguetes. Ora na lama, ora no fogo. Concordo. Verdade, Marcos. Concordo plenamente. Porque tem essas faculdades que realmente aí é onde se... Aí, Ademazinho, entra a sua pergunta. Pessoas que procuram o psicólogo, procuram o psiquiatra para tomar medicação, para dormir, e às vezes a medicação não consegue colocar aquela pessoa para dormir. Aquela pessoa faz uso de várias medicações, eu já tive a oportunidade de trabalhar em locais assim, e muitas vezes a medicação não serve de nada, é como se estivesse neutralizada. Também tá, que ninguém está, né, ninguém está induzindo a ninguém deixar de tomar remédio. Eu só estou dizendo que pelo fato de você ter feito a pergunta se existia remédio para isso, eu tenho certeza que não. O remédio é o estudo, é você estudar, você primeiramente se aceitar que você é médio, e quando você, o seu primeiro remédio é você aceitar que é médio. E quando você aceitar, você procurar estudar. E estudar para desenvolver, não para não ficar, como o Marco diz aí, uma hora no fogo, outra hora na lama. E até fazendo papel ridículo, né? Chega nos cantos e nos lugares, não sabe controlar sua mediunidade, fica, às vezes, coitado, passando decepções, pessoas aplaudindo, achando que, fazendo deboche, né? Porque a pessoa não soube lidar com aquele tipo de mediunidade, com aquele tipo de energia que estava ali, se era uma energia negativa, uma energia positiva, quando foi uma energia negativa, e que é como o Marco diz, leva para a lama, faz você passar vexame no meio das pessoas, passar vergonha, e tudo isso entra nesse... Você tem alguma... Entra nessa pergunta aqui. Entro totalmente, concordo com você, e ainda endosso mais, como você disse, que há um momento de preparação, de sabermos que estamos ali convidados para aquilo, que você citou um caso de Divaldo, né? Aonde uma palestra era para ele, e ele se pôs a se negar para iniciar uma palestra porque inibido diante de talvez uma multidão, um pequeno número, não importa, mas ele ia dar uma palestra. Mas eu já cito um caso bíblico, notório, onde todos vão entender com mais clareza. Se nós observarmos o primeiro milagre de Cristo, as bodas de Canaã, veja bem, ali, ele achava que não estava preparado, quem preparou ele, Maria, diz, é chegada a sua hora. Então, o maior médio da humanidade, o próprio Cristo, foi necessário que alguém desse um empurrão
mas foi um empurrão para o bem da humanidade, que foi justamente Maria. Marcos colocou aqui, admitir seu problema for orgânico, for doença orgânica, o remédio vai curá-lo. Se o problema for espiritual, o remédio e a reforma íntima, justamente o que eu falei. Porque eu tenho amigas que têm perturbação no sono, não dormem. E elas tomam remédio e não conseguem dormir, passam a noite acordada e quando dormem um sono perturbado. E elas tomam remédio. Mas eu acredito que seja mediunidade, um tipo de mediunidade que atormenta ela, né? Que ela não consegue lidar com aquilo e ela às vezes até se direciona a mim perguntando, mulher, por que eu tomo todo remédio e esse remédio parece água de pote? Usa até essa expressão, eu digo, mas eu fico calado porque a pessoa não me dá oportunidade de convidá-la, de tudo, porque não falamos em religião, então eu me calo nesse ponto aí. Mas eu sei que isso deve ser um tipo de mediunidade que está incomodando ela pelo fato dela não conhecer e não estudar, não lidar com aquilo, achar que é só corpo físico mesmo. Concordo, plenamente. Mas deixar bem claro, então, mais uma vez, deixar bem claro, ninguém está descartando o efeito ninguém tá descartando da medicamentosa, não. Justamente. Né? Tem casos. Em alguns casos, né? Nem todos. Né? Alguns casos. Tem doença mesmo e tem a doença material e espiritual, né? Porque tem pessoas que às vezes podem mas eu era tratado com medicamento. Verdade. Está querendo distorcer situações que ele faz uso de medicamento. Agora, né? para a questão número 3, de que modo a faculdade se manifesta? Alguém quer responder? De que modo a faculdade se manifesta? Tem alguém que pode se manifestar aí, de repente, olha aí. Deixa eu olhar, se alguém vai responder. Alguém se pronunciou, não? Não, eu vou... Quando ninguém se pronunciou, eu vou responder. De que modo a faculdade se manifesta? Explodindo com relativa violência em determinados indivíduos, graças a cuja manifestação surge perturbações de várias ordens. No outros aparece sutilmente, favorecendo a penetração com mais amplas faixas vibratórias. Aquelas de ordem se procede antes do corpo, e para cujo ciclo se retorna depois do desgaste carnal. Cissa Alves, Silsa da Silva, boa noite, irmã, seja bem-vinda. Até porque o pessoal, existe uma frase que tem muitas casas espíritas coloca em destaque a doutrina espírita não dispensa o tratamento médico. Verdade, irmã, que eu concordo. Eu já ouvi o doutor Beto falando, né, que tem que continuar a medicação, tomando a medicação, não pode deixar de tomar a medicação. Você tem que continuar tomando a medicação. Se for só espiritual, uma hora você vai melhorar, quando você começa o estudo da mediunidade. Se não, aí doença. É doença mesmo. É necessário. Aí, olha aqui, quando aqui explana. Explodindo com relativa violência em determinado indivíduo. Está vendo que varia de pessoas para pessoas. Tem pessoas que ela vem acompanhada de perturbações. Tem outras pessoas que sutilmente, você nem não percebe nada. A Demazine colocou, entendi a minha estrada. Já tem pessoas que, sutilmente, favorecendo a penetração em mais amplas faixas vibratórias. Depende muito do médio, depende de pessoas para pessoa. Tem umas que vêm acompanhadas de perturbação, a pessoa se perturba, a pessoa fica agoniado, não sabe lidar com aquilo, tem medo. Mudança de comportamento. Mudança de comportamento, fica rebelde. Um dia tá de um jeito, outro dia tá no outro. Estranho, né? Fica estranho. Já tem outros que não. Faz a favorecer. E mal você percebe que aquela pessoa é médio, que aquela pessoa consegue lidar com aquilo. O assunto é qualidade na prática mediúnica. Marco colocou, obrigado. Marco, eu vou fixar aqui esse comentário que você colocou aí. Será que eu consigo fixar? A gente pode até tentar não sair. Não.
Você quer printar isso? Não. É fixar, né? Fixa. Marcos, eu fixei o comentário, porque quando os irmãos for entrando, já vai ver logo. O assunto é qualidade na prática mediúnica. Sempre. Mas eu já tornar, fixei, né? o comentário aqui, o que Marcos respondeu para Cissa Alves. Cifra da Silva, só tô com Cissa Alves. Porque tem outra também que entra, que é Alves. Alves, né? É. Então peço desculpa. Desculpa aí, viu, irmã? Aí, varia, voltando ao assunto da mediunidade, varia muito de pessoas para pessoas. Né? Você tem algum comentário? Nesse comentário que você cita, realmente tem pessoas. Esse justamente o caso que a pergunta é onde entra a pergunta de Ademar. De Ademarzinho. Né? Uhum. De Ademarzinho, Ademar, tudo Ademarzinho, ou é Ademar Júnior ou Ademarzinho, né? Então, Ademar, concordo com você. Agora, só que, muito bem, para não estabilizar, a Fernanda explanou aí o assunto, que às vezes você às vezes está em uma determinada situação que você, pelo fato de você querer estacionar ela, né? Se você colocou, tem remédio para estacionar. Então, é melhor evoluir-se do que você estacionar. Então, você evoluir, não haverá uma necessidade, né? Justamente, independente de esfera social, de meio que você convive, para não passar o desconforto, como a irmã Fernanda expôs, né? A irmã Fernanda é muito feliz quando ela expôs. Você passa decepções. Eu vou frisar aqui que estamos falando de mediunidade, não tem nada a ver com religião. Irmão Marcos sempre fala isso. Nós estamos falando de mediunidade, ela não tem nada a ver com religião. Isso acontece em todas as esferas, em todas as religiões. Ou independente de você acreditar ou não, mas acontece. Todas as classes sociais. Todas as classes sociais, em todas as esferas. Pode ser rico, pode ser pobre. O assunto é mediunidade, cabe a todos. Agora, para a questão número 4, a outra pergunta. Que outras características podem ser identificadas no afloramento mediúnico? Novamente, alguém quer responder? Se alguém quiser responder, fica à vontade. Alguém ficou pronto? Não, até agora não. Então vamos ao livro, né? Larissa, boa noite, irmã. Seja bem-vinda. Agora vamos à resposta. A princípio, surge como sensações estranhas de presenças psíquicas ou físicas, algo perturbadoras, gerando medo ou ansiedade, inquietação ou incerteza. Tá vendo? É tudo que acabamos de falar agora. Ela vem acompanhada de inquietação, de incerteza, de ansiedade. Aí aqui não tem, mas a falta de sono, eu acredito que entra também para cá. A falta de sono, nas alucinações que as pessoas veem. A falta de sono é inquietação e grande. A inquietação, né? Eu tenho falta de sono, viu, gente? E grande. Em alguns momentos, tomba-se a lucidez. Para outros, abre-se brechas luminosas na mente. Que maravilha, né? Apercebendo-se de um outro tipo mais sutil de realidade. Essa abrir brechas luminosas na mente... É ótimo, né? Saber que isso é evolução, né? Essas brechas luminosas, eu vou dar um exemplo aqui, irmão, se discordar, pode colocar isso, se eu estiver errado. Não pode colocar. Mas eu acho que não qualquer outro irmão que estiver aí presente, os irmãos, pode fazer. Eu acho que essas brechas luminosas são pessoas, aquelas pessoas que começam a criar as coisas, né? Pode entrar aí também o caso de pinturas. Pessoas que nascem para... Começam a pinturas, pintar de um nada. Eu acho, Marco, se Marco colocou a perturbação mental, falta do sono, alucinação. Marco, você nessas brechas luminosas, pode entrar também... Essas pessoas já entram... O favorecimento... Pessoas que têm uma facilidade de pintar. Aptidão para aquilo, né? Que tem uma facilidade de pintar, outros de compor música, que você compõe uma menina, esse menino é inteligente, olha.
Eu admiro demais, que eu acho que é um tipo de mediunidade. Entra nesse caso aqui, brechas luminosas na mente. Essas pessoas que estão olhando para você, de repente ele desenha todinho. Eu acho fantástico dons, né? isso, os dons que entram. Eu acho que são esses dons aí que entram. Vamos citar outros dons. Outro dom. Você faz uma música perfeita. Como chama? O música, o autor, né? O autor da música, né? O autor da música. De um livro, né? A literatura. Foi dormir, de repente sonhou com aquele livro, aí vai lá e escreve tudinho, né? Porque tem os comentários das grandes pessoas. Vamos exemplificar com o irmão Chico Xavier, concorda? Que nunca atribuiu a ele, sempre Pois sempre então nós chamamos um grande exemplo, né? Irmão Chico Xavier, e nunca atribuiu nada a ele. Sempre o livro atribuiu a mediunidade. Entra nessas brechas luminosas. Porque se você analisar bem, que entra nos dons, você está olhando uma pessoa pintar, desenhar, você acha tão fácil, mas se você for fazer, não consegue. Eu não sei fazer nenhuma roda mesmo, eu concordo. Você não consegue fazer. Eu sou da família de 10 irmãos, todos pintam a capacidade, mas eu tenho dificuldade. É porque nós, seres humanos, vemos mais os lados da mediunidade, as pessoas, elas, entre aspas, as que não estudam, vê mais o lado da perturbação. As pessoas que a perturbação, vê logo o lado negativo, né? Que são as perturbações, a ansiedade, a falta de sono, mas não vê o lado bom. Não vê o lado bom da mediunidade. E são essas maravilhas que acontecem. Nessas faculdades Chico Xavier usou delas, né? Nessas faculdades Chico Xavier, irmão Chico Xavier usou para quê? Para psicografar. Né? E quantos livros, né? E quantos livros. Né? Outros têm já tem o dom de... Porque a pintura, eu acredito que é um tipo de mediunidade. De compor uma música. De compor uma música. Porque tem relatos de compositor que dizem, não, eu fui dormir, acordei com a música na cabeça e fiz todinha. Você sabe tocar violão? Não. Pelejei para tocar violão, paguei aula, o professor ensinando, eu não aprendi. Mas o outro já chegava lá, talvez o professor nem ensinava. Outro já chegava, era até da inveja, porque eu não tenho inveja de nada. Mas era a única coisa que eu dizia, meu Deus, por que eu não consigo? Era tocar violão. Porque o outro chegava, eu não sabia nem pegar no violão. Pior do que eu sofri. Pelejei para aprender. Então essas brechas aí, luminosas, né? E não consegui. E talvez o compositor já não tocaria, né? A gente sabe, né? Tantos cantores que dizem que outros chegavam que no... Se era pegar, antes do professor dizer, já sabia. Como é que você não sabe? Eu ficava assim, olha, como é que a pessoa não sabe nem o que é um violão? E esse menino já sabe, o professor morre de ensinar para mim e eu não aprendi, não consegui aprender. Ainda hoje eu não tenho essa habilidade para tocar violão, para música, eu não tenho não. Já a minha menina tem. Eu vou citar um exemplo, não tomando parte do assunto Fernando, porque ela vai continuar, até porque eu vou dar continuidade. Vai dar continuidade, aproveitar para falar uma desses exemplos. Nós estávamos num grupo da sala de aula e era 40 alunos, onde o professor estava na matemática e tinha um amigo nosso que passou uma semana sem ir. E a gente achando dificultoso. Eu me deparei com ele na rua, com o outro que fazia uma semana que não ia, e a gente não sabia nem o início. Inclusive, da minha turma, tem pessoas que são da alta sociedade hoje, todos conhecem, e a gente tem essa dificuldade. E esse que se encontrava em casa, quando eu comuniquei para ele, ele olhou assim, eu disse, você desse ano, você usar o termo, vai tá caindo. Por quê? Porque é muito difícil. Quando eu mostrei para ele, ele disse, mas tão fácil essa matemática aqui, resolveu no meio da rua para mim, sem ter ido há 9 dias. Nós estávamos bem achando que estava bem na frente dele, ele ia ter dificuldade. E ele pegou, já sabia, sem ter ido nenhum colégio. Pois é, Marco colocou aqui. São inspirações espirituais que os médios cantores recebem, tanto isso e tanto para o bem, como para o mal. Por exemplo, Roberto Carlos recebe inspirações lindas, maravilhosas. É verdade, concordo. Trem Bala dela mesmo, não cita exemplo, né? A música Trem Bala, ela foi uma inspiração que ela não sabe, foi do nada. Então, a música Trem Bala nos conforta até hoje. Pronto, agora vou continuar na questão número 5, a pergunta.
Como deve proceder o médium nessa fase de registros de presença de seres desencarnados? Pergunta, né? Isso é uma pergunta. Mas eu acredito, quem foi? Porque aqui pergunta, né? Como deve proceder o médium nessa fase de registros de presença de seres desencarnados? Alguém sabe que alguém... Quem é que nunca viu um desencarnado e não teve... Eu acredito que todos os médios teve medo, né? Não é medo, é um choque, né? Tem médium ainda hoje. Eu acredito que tem médico que ainda hoje não consegue lidar com isso. É, verdade. Ver, porque não consegue. É muito assim... Eu vou dizer, não é uma coisa bizarra, é muito assim, de repente você tá ali, aí se depara com uma pessoa que às vezes não é nada sua, você nunca nem viu, e vê aquela pessoa, dá um choque. Não aceita, né? Irmã Márcia falou um tempo desse para mim lá no Centro Espírita, que eu perguntei, ela disse que são as energias. E as energias que não batem. Você sente aquele arrepio, você tem... Mas tem pessoas que é medo mesmo. Pavor, né? Pavor, tem pessoas que é medo mesmo. Mas colocou as músicas do funk, rock, hip hop, tudo. São inspirações espirituais também, embora que não é como mais música de Roberto Carlos. Nesse caso... Verdade, Marcos. Mas já como eu percebo que ele é, como é que chama? Ele é fã de Roberto, mas vamos citar a nona sinfonia, né, de Beethoven, né, Marco? E aí já seria até como para os demais seria uma afronta, porque Beethoven ali é considerada a nona sinfonia como a música mais clássica do mundo, né? Eu já imaginou uma composição tão linda e maravilhosa daquela. Mas ele cita os irmãos do funk, concordo, estou de acordo, porque também se afina naquele tipo de estilo musical. E são uma música bem feita, né? Nas letras que todas encaixadas, né? Encaixam uma a outra. Justo, mas também para um certo público também, que o público de Roberto Carlos não vai se afinar com um público de funk, né? Se afina como pessoa, mas como estilo musical não, né? Não se afina. E aí, pelo meio, deve ter algum tipo de espírito que se afina com os funkeiros, né? Com funk, com certeza. Agora, dando continuidade aqui, como eu fiz a pergunta, como deve proceder o médium nessa fase de registro de presença de seres desencarnados? Eu vou responder aqui. Silenciar a inquietação e penetrar-te através da meditação, orar de início e auscultar a consciência. Procurar desdobrar a percepção psíquica sem qualquer receio e ouvir as palavras acalentadoras e ver pessoas queridas acercando-se de ti. Que bom, né? Que bom. Realmente é muito bonito, mas é só com o tempo, porque não dá para você encarar uma pessoa assim que desencarnou de poucos dias, você vê lá ela, né? É muito assim, você tem receio, você tem medo. Não é medo. Eu hoje em dia eu não teria como medo, eu não tenho mais medo, mas eu tenho um choque. Mas você vê quando se fala... Mas é muito bonito, né? Quando você começa a lidar com aquilo. E a lidar com como é que se diz? A mediunidade. A mediunidade não. Tem outra palavrinha, agora eu não sei, depois eu digo. Com conhecimento, e você começar a aceitar que aquela pessoa continua a mesma pessoa, ela só perdeu o corpo físico. Tá entendendo? Ela só perdeu isso aqui, a carne, o corpo físico. Mas aquela pessoa era espírito. E ela continua ali, ela só não está no corpo encarnado. Aí a pessoa aceitar. E é tão fácil entender, né? É tão fácil entender, mas a Marco colocou, o médium deve ter muita cautela, Fernando, na presença desses irmãos, que se aproxima dele. Porque se for espírito, os aproveitadores, eles podem pegar o médium despreparado. É verdade, Marco, mas eu estou dizendo assim, pronto, esse receio, esse medo é mais para aquelas pessoas que não estudam. Mas quando você começa a estudar a mediunidade, você começa
você abre o seu olho, a sua mente, que aquele espírito, ele apenas perdeu o corpo físico. Ele continua em espírito. Ele apenas perdeu a carne. Ele é a mesma pessoa. É o mesmo ditado, a vida continua, né? É o mesmo ditado, a vida continua. Com certeza. Eu acho que para nós encarnados chegar num canto e ser mal recebido, nós saímos tristes, não conseguimos entender, imagina um ente querido quando vem nos visitá-lo. Em vez da gente afagar, ficar feliz com a presença dele, dizer, oh, que bom, que bom que você veio, e de repente você ter medo, gritar, correr, temores. Eu acredito que ele volta. Eu vou citar um exemplo de André Luiz, um filme que eu assisti de André Luiz, que ele vai visitar nosso lar, né? Nosso lar, ele pede para ir visitar, a família dele. Quando ele chega lá, é no mesmo dia que a esposa dele está dizendo, não é para falar no nome dele naquela casa. Não fala o nome, que a menina, para você ver, a filha dele já sabia que ele ia visitar, porque ela disse, hoje eu amanheci com uma saudade tão grande de papai. Aí ela disse, não fala o nome desse homem aqui nessa casa, eu já pedi para você não falar. A própria esposa, né? A própria esposa. Ele saiu arrasado. Mas foi bom que ele chegou. Quando ele saiu, que saiu na porta, ele voltou de novo. Ele lembrou e voltou e fez uma boa ação, que o esposo dela estava doente, e ela mandou em sonho ele tomar um copo de água e ele se curou. O esposo dela se curou. Aí a gente tira esse exemplo do filme de André Luiz para nós, porque quantos pais, às vezes, que já desencarnaram, quantas mães chegam para visitar os seus filhos, e os seus filhos não aceitam, tem medo. Eu acredito que sai muito arrasado, sai muito perturbado. Eu acho que, às vezes eu fico imaginando, seria bom uma mãe, depois se desencarna, visitar um filho, porque eu acredito que o coração de uma mãe como não sai, né? Mas aí você me pergunta, não, mas quando desencarna, todo mundo passa a ser irmão. Mas ela quer chegar, se ela pediu para visitar, é porque ela ainda tem quem deixou aqui como filho, né? Ela ainda tem na mente dela que é filho, ela pede para visitar. E quando ela chega para visitar, muitas vezes são maltratados. Diz até nomes que não é nem para dizer. Palavras desconfortáveis. Mas Marco colocou aqui que tem que usar muita cautela. E partindo para o lado dos espíritos, dos espíritos evoluídos, o médium tem que estar muito preparado mesmo, para não ser pegado de surpresa. Mas isso aí é mais para o médium que estuda. Para nós, Marcos, que estudamos a doutrina espírita, nós temos que estar sempre preparados. Mas eu fico imaginando para aqueles que não estudam, aqueles que nem acreditam que existe a vida pós-morte, aqueles que não acreditam em nada. Assim, que é um direito deles, deixar bem claro aqui, é um direito de cada um. Mas ninguém aqui está para macular mais de ninguém, só estou dando um exemplo. Como é que não fica os familiares dessas pessoas quando chega para visitar? Né? Marco colocou, Fernando, e quando o pior é quando tem filho que diz, vai para o inferno. Não é isso, Marco, tem filho que manda ir para o inferno, diz que é demônio, porque não acredita, né? E é um direito de cada um não acreditar, mas eu acho que o espírito, ele sai muito magoado, porque nós somos, o que somos encarnados. Entendemos a coisa. Eu posso chegar na sua casa, você não tem medo de mim, se você me tratar mal, eu vou sair magoada. Imagino eu que sou desencarnada, se eu me desencarnar e for visitar uma pessoa que eu gosto. E a pessoa não me aceitar, como é que eu não vou sair sem poder dizer, meu filho, sou eu, né? Não tem, fica muito... Queria apenas um abraço, às vezes ele não quer nem... Olhar, né? Às vezes não quer apenas nem um abraço, vem só olhar, só para matar a saudade daqui da terra mesmo. Como André Luiz, que queria apenas ver como era que estava. A família, né? Porque lá no nosso lar, ele começou quando ele vai pedir para visitar a família, eles pedem uma ação, você tem que fazer uma boa ação lá. Ele começou a trabalhar, se esforçou, trabalhando lá no nosso lar, para poder ter o direito de vir visitar a família, isso é tipo um prêmio, né? Aí, como é que não fica esse familiar que se esforça tanto para trabalhando lá, ajudando,
Para ter o prêmio, eles têm como prêmio de vir aqui na Terra visitar os que eles deixaram aqui. E ser magoado quando chegar aqui. Deve ser muito agoniante. Tem mais alguma colocação, Edvaldo? Não, essa citação de André Luiz, até deixar bem claro que o nosso lar é tudo baseado em estudo espírita. A única citação que eu vou fazer é que, porque a gente está usando estudar, né? Essa palavra sempre está colocando ela, para que as pessoas não se arrasem. Não é estudar num todo, não, né? Porque tem pessoas que podem levar para que a gente está dizendo que as pessoas que não estudam, né? Mas especificamente estudar o lado espiritual, não é? Deixar bem claro. Cada um estudar a espiritualidade. Não é estudar matemática, né? Porque fulano é desprovido de... Ela não tem uma cultura, né, educacional, que a gente não está falando dessas pessoas, não. Apenas na parte espírita. Aí agora, né? vamos para... Fernanda, você fique atenta no tempo da live, para salvar. Certo, Marcos, mas eu estou dentro do horário. O Edvaldo está me dizendo aqui que às vezes eu me empolgo e não vejo. Mas não é só se empolgar, não. É porque o assunto é muito bom do entendimento. É empolgante. Agora eu vou para a sexta pergunta. Os sintomas desagradáveis que acompanham o desabrocho da mediunidade são gerados pela faculdade? Tem resposta? Não. Eu vou responder porque era um pouco grande, aí eu vou começar a ler. Às vezes, quando do aparecimento da mediunidade, surgem distúrbios vários, seja na área orgânica, através do desequilíbrio e doenças, ou mediante inquietações emocionais e psiquiátricas, por debilidade da sua constituição fisiopsicológica. Entendeu? Sim. Foi tudo. Mas colocou esse estudo, está muito bom. É muito bom esse estudo, Marcos. Você entendeu, né, Paulo? O que quis dizer aqui? Não como você tem facilidade de entendimento. Olha, entenda. Às vezes, quando do aparecimento da mediunidade surgem distúrbios vários, seja na área orgânica, através de desequilíbrios e doenças, ou mediante inquietações emocionais, psiquiátricas, por debilidade da sua constituição fisiopsicológica. Surge as doenças, as perturbações, todos aquilo que falamos agora há pouco, na pergunta anterior. Foi. Não é a mediunidade que gera os distúrbios no organismo. Olha que interessante, não é a mediunidade que gera o distúrbio no organismo, mas a ação fluídica dos espíritos que favorece a distonia ou não, de acordo com a qualidade que está se reveste. Mas colocou essa questão que você leu agora, Fernando, às vezes tem médium que surge na mediunidade a partir de uma depressão, por exemplo, ou acidente que ele sofreu. Verdade, Marco, era o que eu ia dizer agora. Isso que Marco me disse, que às vezes, que falou aí, que às vezes o médium ele surge através de uma depressão, através de um acidente que ele sofreu. E quando ele coloca, você lendo essa resposta, né? Que pergunta de resposta. E mais interessante, Marco, deixar bem claro que porque não é a mediunidade que causa essas coisas, não, o distúrbio no organismo, não. É as ações fluídicas dos espíritos que favorecem a distonia ou não, de acordo com a qualidade que está se revestindo. Entendendo? Verdade. Por outro lado, quando a ação espiritual é salutar, uma aura de paz e de bem-estar envolve o medianeiro, auxiliando na preservação das forças que o nutrem e sustenta durante a existência física. Tá entendendo? Quando a aura é de paz, quando a pessoa vive zen, que não tem problema nenhum, usa a prática do bem, né? Usa a prática do bem, a prática da caridade. Tudo isso ajuda. Porque se você usa a prática do bem, se você usa a prática da caridade, você vai atrair para você espíritos bons, espírito evoluído,
espírito de luz. Se você é mau, se você só faz o mal, se você vai atrair espíritos também negativos. Espírito também que gosta tudo conforme você é. Se você é bom, se você vai atrair espírito bom. Se você tem uma mente perturbada, uma mente perturbada, que eu falo assim, uma mente de desejar um mal ao próximo, de ter inveja, de ter ambição, querer puxar o tapete do outro. Tudo isso você vai atrair espíritos que vai lhe deixar doente, que vai lhe deixar Fora de sintonia, né? Fora de sintonia. Marcos Antônio colocou a mediunidade, a gente nasce com ela. Verdade, irmão Marcos, com certeza. Marta Pinheiro, boa noite, seja bem-vinda, irmã. Com certeza, o Marcos Antônio foi feliz, até porque a gente, além de nascer com ela, todos nós somos médios. Essa é a prova, né, Marcos? Então seria injusto se a gente alguns não nascesse, né, com ela, né? Aí aqui dando a continuidade. A mediunidade em si mesma não é boa e nem má. Apresenta-se em caráter de neutralidade. Ao homem utilizá-la conforme lhe aprovou. Desde o uso derivado, os resultados que acompanharão ao medianeiro até o momento final da sua etapa evolutiva no corpo. É isso, a mediunidade, como diz aqui, ela nem é boa e nem é má. Ela é neutra. Agora, você que vai fazer uso da mediunidade. É você que vai saber se você vai fazer o bem ou se você vai fazer o mal. É você que dá as cartas. Ela é neutra. Ela nem é boa e nem é má. Agora, eu que vou fazer o uso da minha. Se eu quiser para fazer o mal, eu vou fazer. E se eu quiser a mediunidade para fazer o bem, eu vou fazer. Depende de mim. Não depende dos espíritos. É aquilo que eu te falei agora há pouco. Você vai atrair o que você pensa, o que você é, o que você gosta. Aquilo colhendo o que se planta, não é isso? A mediunidade, Fernanda, ela é neutra. Ela não tem cheiro, nem tem cor. A mesma coisa como a alma, como o dinheiro, como qualquer outra coisa. É verdade, Marcos, é isso que eu tô dizendo, ela é neutra. Agora, eu que vou usar, se eu for usar ela para o bem, ela vai ser para o bem. Se eu for usar ela para o mal, ela vai ser para o mal. Até porque nesse campo vibratório, né, de mediunidade, né? Não é porque, aí tem as pessoas que confundem, se fulano é mal porque é médium, não. Fulano é mal porque quis... É uma opção, né? É uma opção. Fulano teve a mediunidade e quis elevar para o mal, quis fazer o mal, quis ganhar sustento disso, quis fazer disso uma profissão. Mas não é bem assim. Ela é neutra. A mediunidade em si, ela nem faz o bem, nem faz o mal. É o que você quer. É muito mais do que, né? É muito mais auxiliadora, né? É verdade. Ela é muito mais auxiliadora que ela é. Agora eu vou para a sétima questão. Por que motivo o afloramento da mediunidade surge em grandes números de casos sob ações obsessivas? Alguém gostaria de responder? Alguém gostaria de responder? Essa pergunta é boa. Novamente, me faça essa pergunta. Por que motivos o afloramento da mediunidade surge em grandes números dos casos sobre ações obsessivas? Deixa para o livro. Porque eu posso ter uma interpretação e alguém pode ter eu vou responder a interpretação do livro, né? Como se pode avaliar o período inicial de educação mediúnica sempre se dar sobre ações tormentosas? É porque a mediunidade nesse primeiro parágrafo aqui, eu entendi assim. Porque que ela só surge quando em pessoas procuram estudar, descobrir a mediunidade, quando você está bem perturbado. E você já colocou. Porque quando as pessoas estão em processo obsessivo, ela está mais despreparada. Por isso que surge em grande número. É verdade, Marcos. Né?
Porque aí vai, quando você se aproxima vários tipos de espírito, aí acontece a obsessão, né? O obsessor ele se aproveita daquele O obsessor ele se aproveita no momento que você está com a guarda baixa. A guarda baixa. Isso é muito espírito. Tá, a guarda baixa aí é onde você entra, esse aí, né? As claras, né? Se você está com a guarda baixa, você vigilou, né? Você já vem com a dívida de grandes reencarnação lá atrás, você já vem trazendo essa dívida também, como diz, vem empurrando com a barriga. Deixa eu me reencarnar, que nessa eu vou fazer diferente. Quando chega aqui, faz tudo, talvez faz pior do que fez na outra. Aí, era para nós ver, né? Era para ter assim um filminho lembrando direto. Mas não tem não. Aí você diz, não, eu vou nessa. Essa eu vou fazer tudo diferente. Quando chega, faz pior. E você não fez na outra, você faz nessa. Aí você também já vem com débito, vai acumulando débitos também. Porque aqui diz, o médium espírita, endividado em si mesmo, com vastas cópias de compromisso a resgatar, quanto a desdobrar, trazendo matriz que faculta o acoplamento de mestres peniosas do além do túmulo, que o impele ao trabalho do ato burilamento, quanto ao exercício da caridade, da paciência e do amor para com os mesmos. É isso que eu falei. A pessoa vem empurrando aí com a barriga, trazendo de reencarnações e reencarnações, vem trazendo também. Aí não é a obsessão também, às vezes não é só por causa da mediunidade, não. Às vezes você já nasce com um processo obsessivo, já vem de outras reencarnações. Você vem trazendo. Mas é quando você baixa a guarda, né? Podendo aproveitar. Aí quando você baixa a guarda, vem também os irmãozinhos que adoram se aproveitar, né? Irmãozinho equivocado. Os irmãozinhos equivocados adoram se aproveitar. Aí vai. Como diz nosso irmão Janduízinho, né? Fica aí a deixa deles, irmãozinho equivocado. Além disso, em considerando os seus débitos, vincula-se aos cobradores que o não querem perder de vista, cintiando-lhe a casa mental, afligindo com recurso de um campo precioso e vasto, qual a percepção mediúnica, tentando impedir-lhe o crescimento espiritual mediante a qual lograria libertar-se do jogo infeliz. É isso que eu te falei. Eu não tinha nem chegado aqui, eu já estava falando. Quando você vem trazendo os débitos de outras reencarnações, aí você baixa o nível. Nós não temos, meus irmãos, não vamos deixar bem claro aqui, nós não temos só inimigo encarnado, não. Talvez nós temos mais inimigo desencarnado do que mesmo os encarnados. Hoje em dia, como espírita, eu posso dizer, é melhor você ter um inimigo encarnado do que você ter um desencarnado. Concorda comigo? Vocês concordam comigo? Porque o encarnado, você tá vendo, você não dá confiança. Fulano é meu inimigo. Eu não vou dar confiança a ele, não, que ele pode fazer alguma coisa comigo. O desencarnado, que você não vê. Que ele pega no momento mais de fraqueza. Sabe, né? E você no momento de fraqueza e ele lá. Você não vê, né? Se vingando do que você fez com ele. Você não vê. Quando você ainda é espírita, você pode correr com o centro espírita, pedir ajuda aos irmãos espíritas, e eles lhe dá um entendimento. Dá um entendimento, receber alguma orientação sobre aquilo, né, dos outros espíritas, do que está acontecendo. E quando você não é espírita, muitas vezes você não é. Rita, boa noite, seja bem-vinda, irmã. Rita Campos. É isso que eu te falo, eu mesmo gosto, eu particular, eu prefiro hoje em dia, mais se eu tiver de ter um inimigo que seja encarnado e não desencarnado. Porque o encarnado eu estou vendo toda hora. Eu posso me cuidar dele, e o desencarnado eu não posso.
que pergunta foi a última? Essa aí? É a 7, mas dando Não, continuidade mas aqui. aí nós estamos trabalhando com o tempo, né? Já tá perto? Nós Não dá temos- tempo de terminar ali, não? Tempo, Já estamos encerrando. Eu Não, vou... não, mas não é também. Porque Não, aqui já tá dando tempo. Eu vou tem um encerrar certo tempo. e eu volto para terminar. Pode ser? Fazer a prece? Não, não dá dando tempo.